Nesta noite, eu quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Graça e paz a você, ceifeiro de Cristo, escolhido a dedo pelo Senhor Altíssimo. Em seu mais alto e sublime trono, Ele contempla os bons e os maus. Os seus olhos, nada passa desapercebido. E neste momento, falaremos no que diz respeito ao Senhor dos exércitos, ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo. Se esta pregação teria um tema, seria a presença de Deus, a presença do Senhor. Estar ante a Ele, no mesmo recinto, com o próprio Deus ao seu lado, próximo de você. Vamos à primeira meditação. Livro dos Salmos, capítulo 97, versículo 5. Diz o seguinte: os montes derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. O salmista destaca algo muito interessante em relação à presença do Senhor. Estar perante a Deus. O que a presença de Deus causa? O efeito de Deus próximo a um monte, Deus ao lado de uma montanha. O que acontece? Os montes começam a se derreter, porque a sua presença, ela é um fogo que consome. Em algumas versões bíblicas, diz que Deus, este é fogo consumidor. Um fogo que come, que se alimenta, que tudo devasta. E não é apagado. Uma brasa que ela é viva, não só um elemento da natureza. Então os montes, eles se derretem perante a Deus. É o seu poder, as extremidades sobrenaturais de Deus. É como se o seu corpo fosse algo de outra dimensão, que ao chegar próximo aos montes, próximo ao homem, poderia fulminar o homem. Com a base bíblica nós entendemos isso. Como Deus permitiu que Moisés visse a Deus somente de costas, porque a presença dele, o seu resplendor, o seu brilho, fumegaria os olhos de Moisés. Certamente ele teria um fim, vendo o Senhor, que os seus olhos possuem brasas ardentes. Então o salmista destaca o poder de Deus em sua presença. Como Deus tem um atributo de devastação. Os montes derretem como cera perante o Senhor. A cera perante o sol, ela se esvai, ela sai do seu estado sólido, quase entrando ao líquido, por conta da influência do sol, que causa a transformação na matéria. Então Deus causa essa transformação perante os montes, perante tudo que é físico. O salmista observa isso. E também no capítulo 114 diz o seguinte: é interessante o que o salmista coloca em seu óculo. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Nós entendemos duas coisas, duas citações. No treme, a terra, ela estremece perante o poder de Deus, perante a destra de poder, a sua mão forte, revigorada. Mas também para que a terra trema em medo quando Deus está chegando, a sua presença se aproximando. Quando Deus se achega, toda a casa muda, todo o ambiente. Se coloque na presença da majestade. Nós nos reverenciamos, se achegamos a Deus perante os nossos joelhos nas causas.
porque Ele é elevado nos mais altos lugares, os mais altos pensamentos e profundos testemunhos. A presença de Deus a tudo se equivale, a tudo conhece, discerne a tudo. Para se achegar à presença de Deus, todo joelho se dobrará. Então o salmista observa e também diz ao povo, em músicas, em canções: treme, terra, todos habitantes da terra, a raça humana, sinta medo de Deus, tenha respeito e temor por Ele, na presença do Deus de Jacó. Atrelou ao testemunho de Jacó, o mesmo que lutou com o anjo. Mas que tamanho privilégio de dizer o Deus de Jacó. Se fosse comigo, o Deus de Marcos é o Senhor dos exércitos, que ecoa nas genealogias de tempos em tempos. A presença de Deus é a mesma hoje. Ele é atemporal, que caminha pelas linhas dos tempos, a eternidade em eternidade. O nome do Senhor, que é sublime, e a sua presença, que acompanha tudo, porque Ele é tudo em todos. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Está escrito assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Neste momento, Deus se apresenta a Abrão. Na idade de 99 anos, já era uma idade avançada, apesar da que naquela época viviam muitos e muitos anos. 900 anos era uma idade adequada para o homem viver sobre a terra. Então os seus tempos foram se abreviando. Mas na idade de 99 anos, Deus aparece a Abrão. E o seu nome ainda não era Abraão, o governo humano, o pai de nações. Ele estava sendo chamado por Deus ainda. Era o seu primeiro contato com o Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta a ele. Deus se achegou, a sua presença veio a Abrão e começou a dialogar com ele. Eu, Abrão, sou Deus Todo-Poderoso. O poder que existe em toda a existência é meu. Anda na minha presença. Em outras palavras, Deus convidou Abrão a andar com ele, como Enoque andou com Deus. Enoque conhecia a presença de Deus em seu lugar, ao seu redor, próximo e alicerçado junto a ele. E Deus faz o convite: anda na minha presença. Mas para andar na presença de Deus, tem a conexão B agora deste versículo: ser perfeito. Deus disse em outras palavras: Abrão, mude o seu modo de viver para se adequar a andar ao meu lado, a estar na minha presença. Você não pode estar da maneira que você está hoje, mas terei esta paciência para contigo. Seja perfeito. Procure aperfeiçoar-se na santidade, na consagração a mim. Deus estava tentando dizer isso em outras palavras: Abrão, sê perfeito e anda na minha presença. É interessante que a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Quando o homem tenta defraudar, como Moisés, em algum momento que matou o egípcio, olhou para um lado e para o outro, para ver se alguém tinha visto aquele assassinato. Mas ele estava temendo ao homem. Mas Deus, o Todo-Poderoso, tinha visto. Porque Ele conhece tudo que está aí oculto,
que há de saber-se e revelar-se perante os teus olhos, a sua presença. Por isso, conte a Deus as mais obscuras trevas que você já realizou, já guardou ou acobertou, porque nada fugiu de seus olhos, de sua presença. A presença de Deus estava lá, tanto quanto você fez o mal, quanto quando você fez o bem. Então entenda, seja perfeito. E Abrão se tornou Abraão, pai de nações, porque começou a andar na presença do Senhor. Não fugia como Jonas, se aprontou. Jonas até queria, ele entendia, andar com Deus é a melhor coisa. Mas em algum momento, ele pensou com o seu próprio espírito, com a intenção do homem, e se afastou da presença do Senhor. E isso causou uma séria ruína. O dono da fazenda começou a perder as suas posses. O barco estava indo ao naufrágio. Tudo porque fugiu perante a presença do Senhor. Não encarou Deus frente a frente. Por isso, precisamos estar assim, unificados com Deus, tendo com o que falar, falando abertamente, se pondo perante a realeza, perante a presença de Deus, sendo perfeito, pedindo perdão de pecados, remindo os teus caminhos, se convertendo, andando em oração, em jejum, lendo da palavra, comendo do rolo. Daí agradamos a presença e a valorizamos. Valorize-a, ser perfeito. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Está escrito assim: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta-te, a Ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Este versículo ele é muito profundo. É o momento, o ápice da tristeza de Jeremias, declamado ao profeta chorão, mas está em um lamento por Israel. Ó Israel, cidade que se dizia em festa, agora está chorando amargamente, agora anda desolada. E ele diz assim, para que o povo, para que as pessoas levantassem e abrissem um clamor a Deus nas vigias da noite, ficarem antenados, ligados com o Senhor, abrindo cultos em adoração a Deus, derramando o seu coração, sem falsidade, sem hipocrisia, a verdade, abrindo particular de intimidade a Deus, chorando nos pés do Senhor, em tua presença. Como está escrito, diante da presença do Senhor, é se colocar frente a Deus e falar a realidade dos atos, não em vãs repetições, não em uma oração farisaica, mas em portar-se como filho, falar com o Pai, abrir no particular de suas fraquezas perante a presença do Senhor, porque ela está aí com você agora. Entenda isto e será de melhor proveito para o seu viver. Saber que Deus está com seus olhos bem abertos, olhando para a sua alma, contemplando o seu espírito, o visualizando 100%, esquadrinhando todos os seus problemas, tudo o que acontece com o seu ser. Então, levanta-te, levante as suas mãos, está escrito, pela vida de teus filhinhos. Olha, porque o clamor não é só por você. Quando você entra na presença do Senhor, você seria um homem miserável, intercedendo somente a ti, mas você busca por outros também. Então, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Em outras palavras, abra um clamor noturno por todas essas pessoas que estão sofrendo
A presença do Senhor está aí. O que você fará? Salmos, capítulo 68, versículo 3. Está escrito assim: mas alegrem-se os justos e regozijem-se na presença de Deus e folguem de alegria. Você é bem-aventurado, você é alegre, contente e feliz. Tem bom ânimo então, ouvinte, visualizador. Alegrem-se os justos, aqueles que praticam a justiça, aqueles que têm fome e sede de justiça. Justos, você é chamado. E se regozijem, se alegrem na presença de Deus, não se alegrem na ausência do Senhor. Isso seria uma intensa incompetência. Se alegrar é com Deus, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, regozijem-se na presença de Deus. Fique feliz com aquele que o criou. E folguem de alegria. Você deve folgar com alegria. Toda alegria jamais será o suficiente. Sempre é bom estar alegre. No entanto, não podemos folgar com a injustiça, mas folgue com a justiça. Mas alegrem-se os justos e regozijem-se aonde? Aonde é que eu tenho que me regozijar? Na presença de Deus. É o lugar aonde você deve estar para sempre. Nunca desista. Nunca demonstre-se cansado, porque Ele dá vigor ao cansado. Ele levanta o abatido. Até os jovens se cansam, mas aqueles que servem a Jesus Cristo, eles voam alto como águias. Aleluias! A presença de Deus está aí, contigo. Sinta, busca para o seu sucesso. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como Deus, na presença de Deus. Maravilhoso é este versículo. Estive contemplando ele e pude perceber grandes informações através do Espírito de Deus. Porque nós está falando do povo eleito, dos escolhidos de Cristo, dos ouvintes da palavra. Porque nós não somos como muitos. Estamos, mas não somos desse mundo. Não somos como a multidão que se perde. Os ímpios desta terra, não somos como eles, que ganham falsificando, que quando defraudam alguém, parece estar ganhando, pegando um dinheiro que não o pertence, uma posse que não é dele, defraudando outras pessoas para ganhar às custas. Nós não somos como eles. Os que falsificam a palavra de Deus, os que usam de artimanhas da Bíblia para ganhar para o seu próprio proveito, para lucrar-se a si mesmo e não em proveito da obra de Deus, mas para usar de modo ilícito. Não somos como estes. Antes nós falamos em Cristo com sinceridade, falamos de Jesus com fundo do nosso espírito, da nossa alma, com todo o nosso coração. Falar de Jesus, pregar as boas novas, o Evangelion. Falamos em sinceridade, porque Ele é a verdade. Em verdade, verdade vos digo. Antes, como Deus. Como é que Deus procede?
Como é o firmamento e o testemunho de Deus? Como você acha que Deus andaria sobre a terra? Exemplo de Jesus. Jesus foi o homem que testificou como Deus, na presença de Deus. Jesus Cristo em nenhum momento se ausentou da presença de Deus. Diferente modo do caráter de Satanás. Satanás se ausentou da presença de Deus, tanto na sua rebelião aos céus, quanto quando provou a Jó. Quando Deus permitiu que Satanás viesse para provar a Jó, com as suas devastações, com a sua assolação, ele se ausentou da presença de Deus para tramar os seus planos maléficos. Então não se ausente da presença de Deus. Quando você se afasta de Deus, você começa a se parecer com os filhos das trevas, com aquele da destruição e ruína, o rebelde. Mas quando você se firma na presença de Deus, procura buscá-la, se esquiva do mal, você começa a ser semelhante a Cristo, como Deus. Olha, o trecho do versículo, ele é muito claro. Falamos em Cristo com sinceridade, antes como Deus, na presença de Deus. Deus, repetidas vezes neste versículo. 3 vezes Deus, 1 vez Cristo. Antes como Deus. Então parecido com Deus. Ser Cristo, ser santo como eu sou santo. A palavra cristão, pequeno Cristo. Na presença de Deus. Em todo momento, andar com o Senhor. Com aquele que morreu no madeiro. E Saulo diz: mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus estava lá. A presença de Jesus junto a Saulo. Então não tinha como fugir dela. E ela causou efeitos catastróficos físicos visíveis. Causou a cegueira de Saulo, o feixe de luz, o estrondo da voz. A presença de Deus, ela é real, ela se manifesta neste mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Soa poético este versículo. O arrependimento, ele deve ser feito conosco diariamente. Se arrepender e se converter, mudança de caminho, mudança de intelecto, agir, pensar e sentir, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, para que os nossos pecados sejam apagados e o nosso nome escrito no livro da vida, nós precisamos nos arrepender e nos converter. Básico, trivial. Todo aquele que aceita Cristo deva entender este tópico. Agora a parte B do versículo, que é a chave da presença de Deus. E para que venham assim os tempos do refrigério. Olha, para que o tempo do refrigério se achegue a você. Converta-se e se arrependa, para que os seus pecados sejam apagados e venha o refrigério. E é pelo que o refrigério? O último trecho do refrigério, pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que causa o refrigério na alma. Por isso o salmista disse: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. A presença de Deus guia o salmista. A presença de Deus coloca o salmista no pasto verde, nas gramas, nos campos de lírios, nos bosques onde habita a rosa de Saron. Aleluia, Senhor, Tu és real. A presença de Deus está aqui nessa transmissão. Deus está aqui, está aí contigo. Ouça-o, sinta-o. Ele é real e Ele vive.
posso crer no amanhã. Esta foi a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Como você se sente agora? Olha, ainda que você não sinta, ainda que você não veja, porque não andamos por vista, mas por fé. A presença de Deus é real, aí no seu lugar, aí onde quer que você esteja. Eis que sou contigo. Nesta peleja não precisareis pelejar, porque Deus pelejará por você. E alguém que peleja é alguém que luta, e quando luta, precisa estar presente, ao lado, no estado de tempo de hoje, de agora. Presto. Ele está aí contigo. Aleluias. Santo é o nome do Senhor, que ecoa para sempre e todo o sempre. Senhor é o seu nome. Ele é contigo. Saiba disto. E a sua presença está o examinando agora. Deixe ele te sondar. Deixe ele ver o que está de errado. Mostre para ele, para ser mais rápido o processo. Para que a presença dele causa o refrigério. Para que a presença dele abale todos os alicerces do seu corpo. E use-o para a glória de Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor ao meu e ao seu coração.